Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, né? Nós somos a unidade curricular Produção Audiovisual, ok? Então, estamos voltando aí, desculpa esse longo período de espera aí. Problemas técnicos aqui já resolvidos, tá? E o que vocês estavam tocando aí com a professora Nicole? As atividades, né? Tinha uma atividade lá, que era da aula anterior. Era bem importante a gente fazer, né? Se vocês começaram a fazer, era bem importante a gente terminar mesmo ali, tá bom? Então, acho que deu tempo aí de vocês reverem, né? Quem não tinha visto, e a gente terminar, tá bom? Então a gente vai continuar vendo ali, né? Os profissionais, continuar vendo o conteúdo da aula anterior, os profissionais ali dos batidores dos jogos e filmes, né? As funções, continuar vendo as questões de equipe, né? Roteirista, diretor, designers ali. E também um pouco da história do Édipo, né? Que a gente estava falando. O professor tinha falado a aula inteira errado, né? A aula anterior passada, ninguém corrigiu o professor, né? Mas é o rei Édipo, né? Eu falei Edipo a aula inteira e acabei conectando nisso e fiquei a aula inteira falando isso. Mas, corrigindo então, e vamos embora continuar então, né? Antes de finalizar essa aula, né, a gente vai dar uma olhada de novo ali na parte criativa ali por trás do game que a gente está simulando ali a construção da documentação do rei Édipo, né? Vimos um pouco sobre a equipe de produção em cada função, lembra? Que a gente perguntou se alguém aí na turma, né, tinha a característica para se enquadrar em algum integrante dessa equipe, né? Roteiro, ao som, a gente foi, e as diferentes experiências do jogador, né, que a gente está tentando trazer nesse exemplo de aula, tá? Então vamos, atividade de criação na base baseados lá no Reédipo, né, que a gente estava, e agora é com vocês, né? Então a gente estava lá, só relembrando aqui então, a conexão, né, que a gente fez em forma de storytelling com o jogo do Rei Édipo, né? A gente fez conexão dos dias atuais com o cinema, jogos, com a literatura, né? Com Sócrates. Então a gente pegou aqui também a frase de Aristóteles, né? Que diz que todo o processo da história tem que ter início, meio e fim, né? Isso não é diferente para os nossos filmes, para os nossos livros e para os nossos jogos, né? Nos jogos isso é ainda mais desafiador, né? Pois depende de múltiplas mentes criativas, né? Isso que a gente tinha falado. A gente precisa totalmente, né, dessas mentes criativas. A gente até tinha levantado as questões de algumas pessoas aí que têm algumas habilidades para roteirista, para escrever. Outras pessoas têm características e dons ali para arte criadora de desenhos, né? Outros para arte criadora de sons, né? São os designs, né? Tanto designs ali artísticos, a parte do desenho, quanto os designs de som, né? Que são responsáveis de criação dos áudios, né? Dos áudios dos nossos jogos, tá ok? Lembra que a gente falou sobre isso? Tudo certo? E, né, criar um jogo é como montar uma peça de teatro moderna, né, interativa, por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês, tentando trazer um pouco do lúdico, um pouco do passado, um pouco de toda a história, trazendo para a nossa realidade. A história clássica é um ponto de partida, né? A equipe criativa é quem transforma isso em experiência, né? E a nossa ideia é transformar algo que já existiu, né? Algo que faz parte da história, do teatro, de trazer isso para nossa realidade hoje, para nosso tempo e transformar isso, né, em uma experiência de forma de jogo, né? Essa que é a ideia. Até a professora Nicole tinha perguntado se isso vai ser parte de um jogo nosso que a gente vai criar. Pode ser sim, né? Desde que o projeto amadureça para os próximos passos, aí a gente pode transformar isso num projeto para a gente finalizar o ano, sim, com certeza, né? Não necessariamente é essa ordem, né? Porque eu trouxe esse contexto só para a gente tentar entender como que funciona mesmo, né? A mente de um audiovisual, né? Um criador, né? Um roteirista, as integrantes da equipe, como que eles trabalham, né? Como que eles produzem, como que eles chegam é, nessa ideia de resultado para então entregar para um programador, né? Desenvolver a parte lógica ali da programação. Mas antes disso tem toda uma equipe, né, de roteirista que cria a história, tem uma equipe que cria, né, a parte do cenário, de som, todas essas questões aí do audiovisual dentro do game, tá ok? Não sei se vocês têm alguma outra observação para fazer, alguma pergunta para fazer para o professor.
mas dentro desse contexto aí que o professor queria trazer para vocês algo novo, diferente, né? Para a gente trabalhar esse conceito dessa aula, ligando, né? Linkando a parte da literatura que a gente já viu, que a gente já estuda isso né, nas nossas aulas, na escola aí, né? Desde o primeiro ano, segundo, terceiro ano, né? A gente vê isso também nas séries anteriores também, né? Essas questões de filosofias, história, teatro, essas questões, trazer de uma forma, né? Essas questões para o nosso moderno, né? Algo moderno, trazendo isso também para o nosso jogo, né? Para os jogos onde a gente pode criar. Trazendo você a levar a ter uma reflexão, né? De uma mente criadora, né? De como você pode pegar qualquer tema, qualquer assunto, né? E transformar isso com a sua mente criadora em algo, em um produto, né? Algo que vai vender como um jogo, tá? Então essa que é a ideia dessa aula, né? Pode ser que ela se torne então com o projeto aí, pode se tornar algo, né, um jogo mesmo aí ao final da etapa, né? Então, cabe a vocês aí decidir isso junto comigo aí, com a professora Nicole, como que a gente vai caminhar nessa questão, tá? Posso elaborar alguma coisa em cima disso para vocês. Então, criar um jogo, né, não é só programar ou desenhar, é construir experiência emocional. É isso que a gente está tentando trazer nas nossas aulas. Você gerar esse ambiente aí que traga uma experiência emocional. Tem que trazer uma narrativa bem elaborada, né, bem completa. Por isso que eu trago esses exercícios para vocês tentar entender e já exercitar isso na mente de vocês, de incentivar a tua mente a ser, a trabalhar essas narrativas, né, de forma completa, interessante, trabalhar os aspectos das experiências emocionais também, bem importante, né? Assim como faziam os grandes autores lá, né, antigamente, tanto de livros quanto de artes, de teatros, né? No teatro grego, principalmente, que é a nossa referência aqui dessa aula, né? Só que agora com a gente traz com pessoas, com equipes formadas, né? Com desenhos diferentes de como a gente enxerga esse desenvolvimento da história, da narrativa, né? A gente tem roteirista, a gente tem uma equipe completa, né? Diretores de som, nós temos artistas e produtores, né? Então, o cinema sempre vai estar linkado com a questão do game, né? Como eu já falei para vocês. A questão das literaturas, dos livros também vai estar sempre linkada com o cinema e com o game, né? Então a gente está conectado junto com esse conteúdo do cinema, né? E de literaturas. Então a gente tem que trazer essas referências, a gente pode trazer essas referências literárias nossas, transformando isso em game, né? A gente pode também trazer um game nosso que a gente criou, transformar elas em literaturas e em filme. Também pode ser feito o caminho inverso, né? Então, por isso que eu falo para vocês que estamos bem conectados, né? Essa parte da produção audiovisual na criação de jogos está bem conectadas, né, com as literaturas, né? Outra conexão que eu quero fazer aqui, né, uma obra poética de Aristóteles, né, que ele diz da tragédia do Édipo Rei, né, que destaca que uma boa narrativa precisa de unidade e propósito, né? Então guarde isso aí na mente de vocês, no coração de vocês. Nós necessitamos que tenha o nosso projeto, nosso trabalho, né? Tenha que ter unidade e propósito, né? E isso vale também para jogos, com certeza, né? Não só para teatro, não só para cinema, não só para livros, literatura, mas para os jogos vale sim essa essa opção aqui, com certeza. Precisa ter unidade e propósito, né? Sem uma equipe também, né, boa, é muito difícil alinhar essas questões de criatividade, né? E a gente precisa trazer todo esse contexto de experiências boas, né? Experiências boas para o nosso jogador, né? Senão, o nosso produto não vende, né? Como um bom livro, se não tiver uma boa experiência, né, uma boa narrativa ali, uma boa experiência emocional, uma boa construção de história, né? Não consegue vender, como um filme também não consegue, muito menos o jogo, né? O jogo também entra nessa questão, então precisa ser muito bem elaborado, muito bem criativa essa linha aí de criação, né? As experiências com o jogador tem que ser de forma intensa, né? Que traga essas emoções aí para que o produto possa atingir aí as pessoas que a gente precisa atingir, né? O produto precisa ser vendido, né? A gente estava aqui no Destiny Usen, né? Que é o nome do jogo que o professor escolheu para essa ideia, né? Inspirado lá no Édipo, né? Na história do Édipo. E daí a gente estava aqui, a gente parou bem exatamente aqui na aula passada, lembra? A gente parou aqui, então a gente viu um nome, a gente viu
que gênero que ele pertencia, essa história do jogo, né? Aventura narrativa, escolhas e consequências. A missão aqui desse jogo é descobrir quem você quem você é antes que a verdade destrua tudo, né? É uma missão, um tema bem forte, marcante, assim, para dar uma narrativa para você começar o jogo, o teu jogador se desenvolver, né, durante o jogo com esse pensamento, né? E a missão dele é descobrir mesmo quem que ele é, se é ele que é o vilão ou se ele que é o mocinho, e durante o jogo ele vai descobrir isso. Essa que era a minha ideia principal, era tentar levar vocês a ter esse pensamento também, a chegar a um pensamento próximo ou parecido a esse. A estética do jogo, da construção desse jogo, desse tema que era ter drama, tensão, mitologia, né, sombras, enigmas. Então esse era o propósito, né? Um projeto, né, bem simples. Eu peguei a ideia da literatura do autor e transformei aqui em um roteiro para que eu possa começar a desenvolver no meu jogo, né? E a mensagem por trás de toda essa construção era fugir do destino, né? Não é mesmo que enfrentá-lo, né? É uma frase até motivadora, né? Fugir do destino não é o mesmo que enfrentá-lo, né? Então, essa frase também fica para nós e para nossa vida, né? Não devemos fugir das questões, dos problemas, devemos enfrentá-los, né? Então, em cima disso aí, né? Ali, de novo, repetindo para vocês a questão do gênero, aventura narrativa, escolha e consequência, missão, descobrir quem você é antes que a verdade destrua tudo, né? Estética, mitologia, drama, sombras, enigmas, e mensagem é fugir do destino, não é como a mesma coisa que enfrentá-lo, né? Tá? Isso aqui a gente viu alguma coisa também em aula passada, só retornando e reafirmando para vocês, o papel do roteirista dentro da equipe de produção, né? Ele tem a função principal aqui, né? A gente está falando agora de equipe de roteirista dentro, né, da criação aqui, tá? Do game. Então, criar estrutura histórica, desenvolver o plot, escrever diálogo e monólogos, criar jornada do herói e integrar a história ao gameplay. Então, esse é o papel do roteirista dentro da equipe de game. Já não estamos falando mais de roteirista da parte do cinema, né? E nos jogos aqui escrever, né, os cutscenes, né, as cenas, criar ramificações de escolhas, né, porque dentro do jogo a gente tem que ter as opções de escolhas, de decisões, né, isso faz parte de um bom jogo, né, é diferente de um filme onde o roteirista ali, o diretor tenta levar você a induzir você sempre a um caminho só e um final só. No game não, a gente tem ramificações de escolhas e finais diferentes, depende do jogador. E ele define também regras, né, dentro dessa narrativa, dentro desse universo. Então ele criou esse mundo, ele define também como que são as regras e as leis desse mundo, né? Então esse é o papel principal aí do roteirista, né, o qual eu destaco sempre. Lembra que o professor falou? Não que nada dos outros não seja importante, mas no meu ponto de vista, o roteirista aqui tem um papel principal dentro da equipe de produção e para mim ele é o meu top 1, né? Tá ok? Aí sim que a gente falou para formar a equipe. Até a professora Nicole estava vendo isso com vocês durante o nosso probleminha técnico aqui, né? Então a Nicole estava vendo isso com vocês. Só me responda agora, Nicole, como que estava isso, como que eles fizeram, se organizaram, se fizeram isso. Se você colocou lá no Class alguma coisa, porque eu acho que eu não lembro se eu tinha colocado isso lá. Era formar a equipe, né? De 3 a 5 pessoas. Isso eu acho que já estavam decididos ali. Escolher a função criativa de cada um da equipe, né? Quem que ia ser roteirista, quem que ia ser diretor de arte e as outras áreas aí que existem dentro das funções, né? Design de som, produtor, tudo mais. E criar um jogo inspirado num rei Édipo, né? Não copiando do professor, lembra que o professor falou? Aquela ali foi a minha ideia, né? Eu queria que vocês, em cima disso, tivessem a ideia de vocês, o trabalho de vocês, o desenvolvimento de vocês, de criação, tá? Com narrativa, com estética, com missão definida, tudo mais. Tudo que a gente falou na aula, né? Então é uma maneira de a gente trazer a nossa aula agora para um teste para ver se vocês conseguiram compreender e entender as questões ali dentro das funções criativas do audiovisual, tá? Então essa era a minha ideia a princípio e continua sendo, e queria que vocês trabalhassem essas questões aí com você, entre vocês, tá?
Essa equipe aí pode ficar, né, aí fixa aí por um período maior até, porque a gente pode continuar desenvolvendo esse projeto aí, já que vocês me deram a ideia, a deixa, de a gente fazer um projeto em cima disso, dessa inspiração aqui. Vai depender de vocês aí. Se a inspiração de vocês for boa, a gente pode continuar aí fazendo os cenários, né, fazendo os desenhos, fazendo os sons, né, criando os sons. A gente pode usar algumas ferramentas aí para desenvolver os sons, né, desenvolver a parte de cenário também e o roteiro, né, um roteiro bem escrito aí. Quem sabe a gente pode transformar isso em um jogo, né? Como a gente não, nessa aula não trabalha a parte da programação em si, né, talvez não seria, a gente não iria programar, mas a gente pode trazer alguém, ou eu posso fazer a parte da programação para fazer esse jogo rodar. Mas é uma parte, é uma coisa à parte, tá? Porque a ideia dessa aula não é exatamente a programação, e sim o contexto geral de equipes e como que funciona a parte do audiovisual. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? E o que precisava ser feito, né? Precisa ser feito é responder essas questões aqui dentro desse roteiro, né? O nome do jogo, o gênero e qual a missão do personagem principal, o estilo visual e trilha sonora que você vai usar e o slogan do jogo, né? O slogan do jogo, tá? Como o professor fez aqui, deixa eu voltar alguns slides aqui. Como eu fiz aqui, né? Aqui eu tenho uma ideia minha, aventura narrativa com escolhas e consequências. A missão é descobrir quem você é antes que a verdade destrua tudo. Estética, mitologia, drama, sombras, enigmas. A mensagem, fugir do destino não é mesmo que enfrentá-lo, né? Eu trouxe de uma maneira bem resumida, bem compacta aqui, e a ideia é essa aqui, né? Não precisa fugir muito do que isso aqui. Só que eu quero que vocês tragam de uma maneira mais completa, né? Mais completa para o professor. Não de forma tão resumida assim, daquele jeito. Até porque vocês estão em 3, 5 aí para resolver essa atividade aí. Tá? Então, seria essa atividade e daí atividade 2, né? Nós temos mais uma atividade 2 daí, que seria, né? Nós íamos ler um exemplo de roteiro de cutscenes baseado no Rei Édipo, né? Que a gente vai ler agora os próximos slides aqui. Depois a gente vai pegar essa equipe aí que vocês já fizeram e criar uma cena de abertura para o próprio jogo. Então nós vamos criar uma cena, né? Vamos criar uma cena assim, vamos fazer o roteiro dessa cena, né? De como que ela vai ser, como que vai ser a abertura dela, o que que vai ter meteoro descendo de um lado, uma esfinge passando nas costas do rei. Estou inventando um monte de coisa aqui, mas é mais ou menos para dizer de como que você vai organizar essa abertura da tua cena, né? E o 3 ali vocês podem apresentar como leitura dramatizada, né? Ou vídeo animado. Então aqui já é um desafio maior. Então vocês podem me apresentar de forma disso de dramatização, teatro, né? E ou vídeo animado, né? Quem aí mexe com animação aí, a gente pode sugerir até alguns aplicativos aí para a gente fazer a animação, né? Quem gosta de desenhar aí e sabe fazer animação 2D, 3D, é a hora de aproveitar e mostrar o seu talento aí nessa aula também. 4. Isso mostrar o papel do roteirista na equipe da produção, né? Então, quer dizer, isso mostra o papel do roteirista na equipe de produção. Então, tudo essa atividade é para mostrar como o papel do roteirista funciona dentro da equipe de produção. Tá ok? Entendido até aí? A gente já volta aqui para essas questões das atividades aqui. Só vamos continuar aqui então. Então, o trecho do roteiro do cutscenes inicial, a ideia do professor, e eu quero que vocês criem a de vocês, tá bom? Preste atenção aí. A ideia que eu tive, se eu fosse produzir esse roteiro, esse game, né? Seria assim, cena, estrada deserta, trovões no céu. Então imagine você agora, mente criativa aí, agora ligue a tua criatividade aí e já imagina essa cena aí na tua cabeça, uma estrada deserta, né? Areia para tudo que é lado, deserta, né? Aquelas ruas de Hollywood que tem só um asfalto no meio, assim, né? Aqui não vai ter asfalto, mas só uma rua no meio e areia para tudo que é lado, trovões no céu. Essa é a minha cena. O Édipo está coberto por um manto escuro, né? Então ele está com um manto escuro, né? Dentro desse deserto, né? Sol escaldante, trovões no céu, né? E daí vai entrar o narrador. O narrador fica em voz em off, né? Fala assim: você foge de uma profecia. Uma voz do passado diz que seu destino está selado, mas o que acontece quando cada um
Mas o que acontece quando cada caminho leva exatamente ao que você tenta evitar? Uma pergunta, né? Então o narrador entra com essa questão. Você foge de uma profecia, uma voz do passado diz que o seu destino está selado, mas o que acontece quando cada caminho leva exatamente ao que você tenta evitar? E continua, né, a minha cena, minha cutscene. O rei é tipo olhando ao redor, né? Então ele procura olhar ao redor e ele vem com o pensamento, né? Não voltarei. Meu nome será o meu próprio futuro. E os relâmpagos, né? Os trovões. Ele empunha uma espada e enfrenta o viajante misterioso, né? Então, dentro dessa cena tem os relâmpagos e ele enfrenta uma pessoa durante esse processo. E a câmera sobe e mostra o mapa da jornada se formando em um ponto de decisão, né? Então a câmera dentro do meu jogo, da minha cena de roteiro aqui, ela vai subir, né? Vai pegar a cena dele dos relâmpagos, vai pegar ele empunhando a espada e enfrentando o viajante, ferindo esse viajante, matando e de repente mostrando a câmera o mapa da jornada que precisa ser seguida, né? Formando os pontos de decisão. E a tela pisca, né? Escolha o destino. Aparece a frase de cima do mapa, escolha o destino, né? Então esse seria a minha maravilhosa criação na minha mente aqui de como seria o meu jogo, tá? Então isso aqui seria a ideia para a nossa segunda atividade aqui, né? A criação da cena para a abertura do jogo. Então imagine todo esse roteiro que eu li ali, que é a abertura do meu jogo. E é isso que eu quero que vocês façam aqui nessa atividade. Tá bom? Alguma dúvida? Entenderam a ideia do professor ou o professor está viajando na maionese? Professor, você tomou chá? Que chá que tinha? Que erva que tinha nesse chá, né? Para vocês responderem, hein? O que foi, Sueli? Vixe, professor. O que tem nessa água aí, né, professor? Tudo certo, Adriano? Vocês me compreenderam, né? Então a gente tem duas etapas, né? Nós temos atividade 1, que é vocês criarem tudo esse jogo. Tem que ter um nome, tem que ter um gênero, a missão, o estilo, o slogan, né? Pode ser baseado, eu quero que seja baseado num reétipo, mas se você quiser, também tem a liberdade de basear no que você quiser aí, tá? Professor, já tenho uma ideia aqui e eu quero fazer isso aqui. Posso fazer? Pode fazer. Segunda atividade é você criar essa abertura, né? Essa cena de abertura, né? A gente chama de cutscenes, né? As cutscenes. Então você vai criar esse roteiro inicial e vai me entregar, né? Junto com a tua equipe aí. E eu quero assim, bonitinho, cheio de detalhes, tá? De como que vai ser a cena, né? Qual que são as sequências das cenas, como que o narrador vai entrar. Esse narrador aqui é voz em off, né? Então não tem voz, né? Seria a mensagem, textos, né? Ou alguma pedra que ele encosta e aparece a mensagem, ou a hora que ele empunha a espada aparece a mensagem. Você vai usar a tua mente criativa aí, né? Ou não tem espada, depende do que você vai criar aí. Aí ele vai olhar ao redor, você tem que imaginar tudo isso, né? Como que vai ser tua cena, como que a câmera vai ver, quais que são as posições da câmera, né? Então, essa é a ideia aí, tá? Tranquilo? Tranquilo mais ou menos ou tranquilo bastante? O que você achou, Ismael? Ixi, esse ixi aí, o que é? Tranquilo? Vocês conseguem fazer? Vamos fechar aqui, daí a gente volta nas atividades de novo, tá? Vocês começaram a fazer, né, turma? Que pé que vocês estão lá? Só para me acompanhar aí certinho. Vocês fizeram a atividade 1, né? Seria essa aqui. Vocês fizeram a equipe. A professora Nicole falou que tem a equipe lá, colocou lá no mural. Vocês têm o nome do jogo ou não tem ainda? Se tem,
continua, né, com essa ideia baseada no Édipo. Se quiserem também mudar a ideia aqui agora, pode mudar também, tá? Mas tem que ter, eu quero que tenha essa sequência aqui, respeitando esse script aqui, tá? E eu quero a cena também, a criação da cena, tá? A cutscene, tá? E é isso. Então eu vou continuar aqui com meus slides, depois a gente volta na produção aí dessas atividades aí, tá? Então, produzindo audiovisual e explicando para você o que é isso, professor, que está falando, cutscenes, né? E o que é uma cutscene? Você consegue me responder aí antes de ler aqui ou você quer que eu continue, turma? Vamos lá então. Cutscene é uma cena cinematográfica dentro do jogo. Ela não é jogável, mas ajuda a contar a história, apresentar o personagem ou mostrar as consequências, né? Tá? Ficou claro agora? Cutscenes, o que é? Ela não é parte do jogo, ela é uma parte cinematográfica, um vídeo, né? Uma ilustração ali, não é jogável. E ela ajuda a contar um pouco da história do jogo, né? Então é isso que eu quero que vocês façam, tá? Esse roteiro para essa cena, para essa cutscene. Tá? É como um minifilme que aparece entre uma fase e outra. No nosso caso aqui, ela é um minifilme que vai aparecer no início do nosso jogo, para dar início ao jogo. O jogador apenas assiste sem controle de personagens. Você já conhece isso, né? É famoso nos jogos. Você assiste e espera toda a cena acontecer, daqui a pouco dá uma mexida na tela assim, né? O personagem dá uma mexida, quer dizer que você já está com o controle do personagem, né? Ou, que no caso aqui do meu roteiro, eu fiz um mapa aparecendo e você escolheu o caminho que você quer seguir. Então, quando você escolheu o caminho, o jogo inicia, né? Então, aí começa a sua interação. Então, é essa a ideia que eu quero aqui de construção de vocês, tá? E funções dentro, né, dessa cutscenes, tá? Vamos lá. Você vai introduzir o universo do jogo, nesse caso nosso aqui, nosso protótipo aqui, vai criar um clima, né? Drama, suspense, ação, vai trazer a revelação, informações importantes para a missão do jogo, né? E aumentar o envolvimento emocional com os personagens, né? Exemplos de jogos que usam isso muito bem, né? Até eu falei para vocês assistirem a série que está passando, né? The Last of Us, né? E Good of War usam cutscenes intensas, né? O tempo todo, durante o jogo ali, eles usam esse cenário de cenas, né? De minifilmes, narrando aí a história, ajudando aí a interatividade do jogador durante as cenas. Tá bem? Tá ok? Então, turma, essa aula de hoje seria sobre isso, né? Tá? E a gente vai voltar então, concluir ali nossas atividades ali, tá? Só concluindo aqui. Então nós vimos assim. Se nós não vimos, vocês me cobrem de novo, a gente vai ver. Se vocês não entenderam, a gente volta de novo e eu explico, tá? Mas o que a gente viu nessa aula aqui, encerrando agora, né, desse conteúdo aqui, mais a aula anterior, algumas aulas já a gente está repetindo esse conteúdo, né, vindo, acompanhando ele, né, não repetindo, mas dando continuidade nele, porque ele é um conteúdo mais extenso. A gente viu como funcionam as equipes de produção dentro do audiovisual em jogos e filmes. Nós vimos diferenças entre funções como roteiristas, diretores, sonoplastas e produtores, né, o produtor, e atividade da prática da criação, né, da equipe e adaptação da história para games. Essa parte final nós estamos fazendo agora, nós estamos em construção ainda. Então eu vou voltar com vocês e a gente vai tentar agora construir o restante da aula aí, essa é a outra etapa que falta aqui. Que nós vamos fazer agora? Criação da equipe, que já foi feita lá, 3 a 5 pessoas, e adaptação da história para game. É isso que nós estamos fazendo agora. Então nós pegamos a história, né, de uma literatura do teatro grego e estamos transformando essa história para games, tá ok? Então é isso que nós vamos fazer. Na próxima aula nós vamos ver cenografia, fotografia e figurino, tá ok? Então vamos voltar aqui nas nossas atividades, tá ok? Então o professor vai continuar aqui com vocês, mas eu quero que vocês desenvolvam isso aí agora.
Tá entendido? Tá tudo certo? E professora Nicole, alguma dúvida? Não, tá lá no Class, sim. O professor não tá tão biruta assim. Então, a primeira etapa, 14 pessoas entregaram, né? Ou 4 pendentes. Então, vocês estão na segunda etapa só. Na segunda atividade. Segunda atividade eu tenho 2. Vou dar uma olhada aqui de como vocês fizeram esses roteiros aí. Essas criação primeiro, né? Depois a gente vê. Ana Elisa, abri aqui, tá bom, tá perfeito. Vocês podiam colocar o nome da equipe de vocês depois ali junto. Só para me saber, porque tem gente que não vai entregar daí, né? Tem gente que vai entregar em branco, pode dar como concluído em branco mesmo, mas o que entregou, o físico mesmo, coloca o nome dos integrantes da equipe, tá? Ó, do Adriano aqui tá em branco, não tem arquivo nenhum para mim. Se ele fez com alguém, eu preciso saber em qual equipe ele tá. Apesar que a professora Nicole passou aqui no mural, né? Só pra gente se organizar, tá, turma? Senão eu vou entender que tem gente que entregou e tem gente que não entregou. Eu não consegui abrir tua relação da equipe ali, Nicole. Então, pede para eles colocar nas atividades ali, ou passar uma lista para mim depois, das equipes, tá? Para mim poder dar nota para eles. Porque vai ter atividade aqui, tem 14 entregue, mas tem coisas vazias, ó. O do Wagner tá vazio, do Adriano também tá vazio. Tá entregue, mas não tem nada. Eu só preciso saber qual grupo que é cada um, para contar a nota para vocês, tá? Mandar nota boa nessa atividade, que é uma atividade que deu trabalho para vocês, né? E daí fazer a cena lá, a cutscenes pro professor, daí para finalizar essa nossa questão aí de roteiristas, da parte do conteúdo de roteiros, tá? E a gente vai para a próxima etapa aí na próxima aula. Tá bom? Tranquilo então, turma? O que mais? Tem mais alguma coisa para dizer, professor, para perguntar? Hein, professora Nicole, como que tá aí? Alguém aí mexe com algum software de animação? Faz animação 2D, 3D? Eu queria ver um trabalhinho dessa cena aí em animação, hein? E queria ver também em forma de dramatização. Não, 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 Sueli. O Adriano já fez uma vez. Tá, tá bom. Pode usar as ferramentas que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem usar as IA, tem alguma IA que faz animação, tá? Se vocês quiserem jogar o texto de vocês, procurar essa ferramenta, ela vai fazer uma animação para vocês. Não tem problema nenhum com isso, tá? Emanuele, demora, né? Você vai ter que desenhar, né? Nem aqui no meu caso, do exemplo que eu dei, eu teria que desenhar um cenário de deserto. Nesse deserto, eu teria que colocar os trovões, né? Na animação. O meu personagem ali seria fácil criar, o Édipo seria fácil. Um boneco com uma roupa preta, né? Com uma capa preta. E espada e um inimigo, né? E um mapa. Não seria difícil criar essa animação, demoraria um pouco, porque teria que desenhar tudo isso, né? Tem que desenhar, para fazer animação tem que desenhar, não adianta. Tem que saber desenhar, nem que seja um desenho mais simples, tem que saber desenhar. Eu faria em 2D, que é mais simples, né? Do que 3D.
E tem algumas IA aí que fazem esse trabalho também, né? Hoje tem IA para tudo aí. Então, quem tiver vontade, ânimo e aptidão aí seria uma interessante, tá? Vocês vão ter que me apresentar de alguma maneira, né? Ou em forma de teatro, narrando ali, narrativa, ou dramatização, né? Ou em forma de animação, tá? Vai valer bastante nota. Vai ser peso de uma avaliação aí, tá bom? Então façam com cuidado, depois a gente vai ver quanto tempo se precisa para vocês fazerem isso, né? Não precisa entregar essa semana, né? A gente vai deixar aí, vai prolongar um pouco, mas eu preciso que vocês comecem, façam na aula. Façam na aula um pouco aí, façam um pouco em casa. A Débora falou, Pix é mais fácil de fazer, porém demanda um tempo maior em animação. É, exatamente. Dá para fazer, Débora. Se você tem essa habilidade, pode fazer. Sueli, a primeira nota a professora Nicole já fechou. A professora Nicole tem todas as notas de vocês. É ela que decide aí como que ela distribui essas notas aí. Ela que tem o segredo na manga aí. A carta na manga. O poder da carta tá com ela. Ah, a primeira nota do trimestre do segundo trimestre. Eu vou passar o plano de aula bem certinho para a professora Nicole, para ela estar acompanhando, para ela não ficar perdida. E para vocês também não, tá? Meu plano de aula tá em finalização. E isso aí já é nota, é uma das notas, né? Essa atividade conta com uma das avaliações aí do segundo trimestre, tá? Então capricha nesse trabalho aí, tá bom? Capricha aí, a gente vai dar um prazo aí, né, Nicole? Para eles, um prazo um pouquinho maior, a gente constrói durante as nossas aulas aí, uns minutinhos a gente deixa na aula para vocês ir alinhando essas questões aí, desse trabalho aí, tá bom? A primeira parte da atividade está concluída ali, né? Vocês entregaram, eu só vou ver certinho qual que são os integrantes, né? Eu vou pedir para vocês reformularem depois essa primeira atividade aqui, transformar em um documento, né? Então ela não terminou aqui, ela tem já tem a ideia, já está valendo nota, só que eu quero que vocês coloquem isso num formulário, num documento para mim que eu vou mandar para vocês, um modelo, tá? E daí nesse modelo colocar lá os dados da equipe, né? Ah, é o Adriano, é a Débora, a Sueli, não sei quem. Beleza. Tá bom? Daí documentar isso aqui certinho, a gente transformar em um documento como se fosse criar mesmo o nosso jogo. E daí depois a parte 2 também, eu coloco no modelo junto com o documento, junto com o primeiro, e vocês vão apresentar para mim, né? Ou de animação ou em dramatização, né? Um mini teatro ali, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui. Ah, é o chocolatinho, Sueli, é verdade. Eu vou fazer o... Professora Nicole, eu vou fazer um Pix para você. Você faz o favor de comprar o chocolate para mim? Pode ser? Eu vou ver o preço mais ou menos quanto que é. O pacote de sonho de valsa, né? Acho que tem que ser um ou dois pacotes, não sei. Não sei quantos que vem no pacote. Aí eu vou combinar com a professora Nicole então, tá, turma? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.